representativamente. É uma verdadeira honra abrirmos a noite de hoje, ao estudo de hoje, com uma conversa informal, muito, mas muito informal, a respeito dos 160 anos do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, ele nasce da segunda parte do Livro dos Espíritos, mas, além disso, ele é um componente importante para que a gente possa ter a ideia da dimensão da doutrina espírita. E nesse momento em que nós colocamos aqui ao lado uma contribuição que a gente fez, que existe na internet gratuitamente, esta capa, ela é assim interessante, porque ela traz para a gente uma advertência além de ser o Livro dos Médiuns, o guia dos evocadores, ela traz para nós uma informação inicial, uma advertência ou simplesmente um lembrete do Allan Kardec para nós. Ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, construindo o segmento, ou constituindo, melhor dizendo, o segmento do Livro dos Espíritos. Provas da imortalidade. Todo efeito inteligente revela ter uma causa inteligente. Ora, este axioma, esta pré-visão de que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, não é uma criação filosófica de Allan Kardec, mas a metodologia que ele criou, claro, sempre visto e revisto, junto com os espíritos benfeitores, que ditaram para nós o Livro dos Espíritos, ele o coloca aqui. Ele foi, Allan Kardec, na minha opinião, mais do que um farol, mais do que um mestre, foi um grande companheiro. Ele ensina, não retém para ele o conhecimento. Ele passa a metodologia que ele viu, que ele conseguiu adaptar ao nosso conhecimento humano de estarmos em relação com o plano espiritual. Na minha opinião, tenho apenas 63 anos de idade, mas conheço e ouço muita gente. E me lembro que com 19 para 20 anos, frequentando o Instituto de Cultura Espírita, conheci pessoalmente Deolindo Amorim, o general Milton Helley, o professor José Jorge, o nosso querido, inestimável, inesquecível amigo Jorge André dos Santos, Américo de Oliveira Borges, que foi presidente do Instituto de Cultura Espírita e hoje atualmente o professor César Reis. Todos afirmam a metodologia que Allan Kardec trouxe ao mundo, ela é inequívoca, é simplesmente maravilhosa para estudarmos a compreensão da interferência das mentes extracorpóreas, dos amigos espirituais na nossa vida. Esse axioma, ele está perfeito. Os espíritos não são outra coisa senão as almas dos homens desprovidas de seu envoltório corporal. Isso está na apresentação, na introdução do Livro dos Espíritos e, mais uma vez, referenciada, repetida na introdução do Livro dos Médiuns. Toda pessoa que sente a influência de espíritos em qualquer grau de intensidade é um médium, quando ele define o que é ser médium. E é importante porque a Kardec coube o resgate da credibilidade do médium sério, honesto,
que só tinha uma preocupação: gerar o conhecimento dos espíritos nobres através da doutrina espírita. Nesta prova da imortalidade, todo efeito inteligente eu mantenho aqui. Por quê? Porque Kardec, ele classificou o fenômeno mediúnico de duas formas. O fenômeno das manifestações, que o fenômeno que tinha a sua manifestação física, objetiva, palpável, e a inteligente. Porque nas manifestações inteligentes, aquelas que os espíritos mandavam as ideias, que argumentavam filosófica, cientificamente, com consequências religiosas, nós temos as respostas, método de Allan Kardec, desconhecidas por todos. Quando ele foi convidado pela primeira vez pelo senhor Fortier para participar de uma reunião na casa de Madame de Maison, Kardec percebeu que não se tratava de uma brincadeira. As suas perguntas foram crescendo de intensidade quanto à seriedade e o desconhecimento de todos. Até que chegou um momento que ele fez uma pergunta que todos desconheciam. Conhecimento não se adivinha, se constrói. Eu aprendi isso com Allan Kardec, verdadeiramente vivido por grandes cientistas da doutrina espírita. Lamartine Palhano Júnior, Jorge André dos Santos, professor José Jorge, e por eloquentes palestras de Divaldo, de Deolindo Amorim, de Américo de Oliveira Borges e de tantos companheiros que nos mostram que não existe improvisação no conhecimento. Ele se constrói. Os fatos conduziram-nos aos espíritos. E nós voltamos então ao primeiro slide, quando eles se revelam, somos as almas dos homens que viveram na Terra. Nessas manifestações inteligentes, os meios, as pancadas e os ruídos comandados. A pneumatofonia, isto é, a voz direta dos espíritos. As comunicações escritas e espontâneas, a fala dos espíritos pelos médiuns psicofônicos. Quando nós fazemos, todo mês de outubro, nesta casa abençoada de Bezerra de Menezes, nosso benfeitor, querido Bezerra de Menezes, ao mês de outubro, a gente sempre lembra que o fenômeno mediúnico, na visão, no movimento intelectual, inteligente de Allan Kardec, sofreu uma evolução. Kardec teve a ideia, a perspicácia, dentro do seu método inédito, aplicado ao fenômeno espírita, porque ele não criou o método científico, ele o aplicou, ele percebeu que aquela cesta, que é onde todas as pessoas, juntamente com o médium, colocavam os dedos, poderia ser substituído por um pedaço de madeira plano, com 3 rodas e uma ponta de um lápis, e rapidamente ele percebeu que o médium poderia, de forma direta, segurar o lápis e escrever sobre o papel. Isso está muito bem mostrado no filme de Wagner de Assis sobre Kardec. E a gente teve a oportunidade de receber este diretor Wagner de Assis, que foi o mesmo que fez o filme Nosso Lar, etc., aonde ele pôde demonstrar a versatilidade de Kardec já com as irmãs Baudin e aí fazer o uso da imagem da mão segurando diretamente o lápis. Para nós, hoje, um fato corriqueiro, mas a época de Allan Kardec, no século XIX, em 1861, isto era uma coisa inédita. Em 1857, quando o Livro dos Espíritos foi publicado, ele já fazia esse tipo de psicografia, orientando os médiuns que com ele trabalharam para que isso pudesse acontecer de uma forma mais rápida. Aqui
a minha opinião, para que a gente pudesse estudar bem o livro dos médiuns, uma conversa informal, na Revista Espírita de abril de 1858, o espírito de Bernard Palissy, através do médium Victorien Sardou, apresenta uma foto e Kardec imprime esta foto e faz publicar, e até hoje, na Revista Espírita do tomo 1, do ano de 1858, está esta foto. Por que ela é importante? Porque o espírito de Mozart foi entrevistado por Allan Kardec. Ele publica a primeira entrevista com o senhor Victorien Sardou e depois a conversa desse médium, de um amigo, através dele, conversa com Mozart. Kardec estuda esta entrevista e resolve, então, publicar este trabalho magnífico. Isto aqui é a casa, apenas a fachada da casa de Mozart, e ele estuda as notas musicais, traz os detalhes, porque o senhor Victorien Sardou, ele tem uma habilidade, não apenas com a pena, não apenas com a grafite, mas ele pinta. E ele chegou a Kardec através de Leon Denis. É uma história maravilhosa que eu peço para que os irmãos queridos do nosso Regeneração estude. É uma coisa fantástica. Está gratuitamente na internet o estudo da vida de Victorien Sardou e o trabalho que ele contribuiu. Quando ele leu o Livro dos Espíritos, ele publica: é o livro mais interessante e instrutivo que jamais li. E por isso ele se torna espírita. E aqui uma contribuição das manifestações inteligentes pelo Chico, pela nossa querida Ivone do Amaral Pereira, o seu livro memorável, Memória de um Suicida, mas outros livros maravilhosos que a Ivone escreveu. E um me marcou profundamente, Recordações da Mediunidade, que eu simplesmente recomendo a todos que estudam a doutrina espírita, que leem o que é viver a doutrina espírita com a mediunidade posta ao Cristo. Ivone do Amaral Pereira. Aqui uma homenagem muito singela ao querido Raul Teixeira, aqui a Zilda Goma, Na Sombra e na Luz, de Victor Hugo e ao Divaldo Pereira Franco, No Rumo do Mundo de Regeneração. Já li e, porventura, quando houver uma oportunidade, tenho certeza que nós viremos e assistiremos. E que, se a Glaê quiser, o Walter quiser, o nosso presidente, nós poderemos fazer uma contribuição desta obra maravilhosa. E aqui, esta médium eu a conheci pessoalmente, fomos a São Paulo, fizemos o convite para que ela viesse ao Rio de Janeiro, e no Instituto de Cultura Espírita, em 2011, ela fez um trabalho notável. A Valdelice Salum, ela tem uma característica ímpar na mediunidade dela. Ela fica realmente inconsciente. Ela não treme os olhos, ela não bate as pálpebras, como o Divaldo com os olhos abertos, ela fica com os olhos fechados durante o transe 100% do tempo. E ela tem uma característica também peculiar. Além de ela fazer a pintura mediúnica de uma entidade, por exemplo, Renoir com a mão direita, Toulouse-Lautrec com a mão esquerda, ela pinta com as duas pernas, isto é, com os dois pés, o direito e o esquerdo, também com entidades diferentes. Eu pude presenciar isso. E aqui está com o pé direito, aqui, o pé direito da Valdelice, e ela pintando uma tela. Aqui temos um exemplo de Matisse, Vicente Van Gogh, Picasso e Renoir. É impressionante os traços. Eu me lembro quando eu estive em São Paulo, que vi algumas telas na casa dela, algumas foram simplesmente estudadas, aferidas por curadores de arte, daqueles que fazem os preços para os leilões em São Paulo de obras raras. Conhecedores dos traços de Renoir, Picasso, Toulouse-Lautrec,
Vincent van Gogh, e eles atestaram em várias telas dela, carimbaram e registrado em cartório que era autêntico. Era realmente de uma inteligência extracorpórea de Toulouse-Lautrec, de Renoir. É um trabalho ímpar da Valdelice Salom. Recomendo um estudo sobre ela. Nas manifestações físicas, Kardec nos aponta as ações sobre a matéria dos espíritos. E ele cita as materializações dos espíritos, aumento e diminuição de peso dos corpos. E aqui vale uma lembrança muito querida. Quando eu assisti a palestra do Divaldo falando sobre este médium ímpar, ele costumava ficar em pé sobre a mesa e os espíritos flutuavam, tentavam segurar a mesa e não conseguiam, porque eles simplesmente, os espíritos, faziam com que ele flutuasse, o médium, juntamente com a mesa. E uma vez ele fora desafiado, os espíritos foram desafiados a levantar uma mesa de carvalho de mais de 150 quilos, com ele deitado sobre a mesa, e os espíritos fizeram esta mesa flutuar. Aumento e diminuição de peso dos corpos, o fenômeno de transporte entre eles, flores, objetos. E lembro, um grande médium da década de 60 nos Estados Unidos, que apenas materializava aquelas raízes que seriam utilizadas em remédios que não tinham nos Estados Unidos. É impressionante o trabalho deste médium. Aqui, um estudo maravilhoso de William Crookes com o espírito de Kate King entre 1874, durante este ano. Ele ficou vários meses fotografando o espírito materializado de Kate King, William Crookes. E tem um trabalho notável. Isto é um compêndio, um resumo, simplesmente a reunião publicado pela Federação Espírita Brasileira a respeito do trabalho dele. Notável. Estudem, vejam como este cientista que contribuiu com a ampola de Crookes, amigo, um dos mais eminentes participantes cientistas lá da escola inglesa da Real Ciência. É um livro notável e aqui uma fotografia do espírito Kate King. Eu gostaria de mostrar para vocês a capa do livro que a Débora está mostrando aqui para a gente. É um livro notável, vale a pena, meus irmãos, estudem. É uma leitura maravilhosa. E nesta fotografia, que foi feita através de uma câmera que estava controlada por diversos companheiros e homens que assinavam documentos, William Crookes foi fotografado com o espírito de Kate King. É realmente notável. O Antônio Lucena, que também contribuiu muito aqui no Brasil com a divulgação dos fatos espíritas, ele fotografou muitas vezes as materializações de Ranier. E ele era um médium fantástico aqui no Rio de Janeiro. Eu não conheci. O Lucena o conheceu, o Deolindo Amorim o conheceu, Américo de Oliveira Borges, o professor José Jorge Andréia, muita gente. Ele tinha materializações notáveis. E aqui, outras duas fotos que o espírito Kate King dá aos braços. É o espírito materializado. Traça os braços com William Crookes e se deixa fotografar. E ela aqui conversando, respondendo. Aqui a própria letra e no verso desta fotografia, todos assinaram, porque este material fotográfico, eles eram todos científica e rigorosamente examinados, salvaguardados de qualquer fraude. Muito embora William Crookes tenha pago o preço de toda a difamação injusta que fizeram dele, ele nunca, jamais negou a autenticidade e sempre afirmou: já não digo que é possível, mas que é verdade. E aqui, uma homenagem a este homem, conheci a filha dele em Niterói. Falei na casa espírita que ela comandava. O querido Francisco Peixoto Lins, o nosso Peixotinho. Uma foto maravilhosa, onde os dois amigos cediam fluidos, mas neste caso, 80, eu diria que a maioria dos fluidos por este aqui.
90%, 95%, mais os fluidos do ectoplasma do ambiente, dos animais, como nós aprendemos com o querido Ernesto Bozano. Então, Charles Richer foi quem deu a palavra, né? Foi quem denominou ectoplasma. Aqui está uma materialização maravilhosa desse espírito que conviveu com o Chico lá no movimento espírita de Minas Gerais. E aqui um outro rosto. Todas essas fotografias também assinadas, autenticadas, registradas em cartório. Chico Xavier, ele tinha um grande objetivo e um grande cuidado de nunca deixar brincar com as coisas sérias do Espiritismo. Obrigado, Chico. Muito obrigado, Francisco Peixoto Lins, querido Peixotinho. Uma fotografia maravilhosa. Nas provas da imortalidade que Kardec apresenta para nós, a introdução do livro dos médiuns nos apresenta a seguinte afirmativa de Allan Kardec. Eu preciso lembrar que todos os biógrafos, e o próprio Kardec dizia, nas suas viagens memoráveis por toda a Europa, que ele publicava apenas aquilo que era aprovado pelos espíritos. Então, tudo que era concernente ao livro dos espíritos, ao Evangelho segundo o Espiritismo, ao livro dos médiuns, obras póstumas e a Gênese, tudo era rigorosamente revisado pelas médiuns que com ele trabalhavam juntamente com os espíritos. A contribuição dele foi juntar tudo isso, dar-se o nome, como foi, e já sabemos, pelo espírito de Zéfiro, assumir o nome que ele teve como druida, sacerdote druida, mesmo nas Gálias, lá na França, mas o trabalho dele se vê amplamente estudado e entendido nas revistas espíritas. Com licença. Obrigado, querida esposa dela. Então, quem quer que o estude, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, cuidadosamente melhor compreenderá depois os fatos de que vem a ser testemunha. Kardec tinha uma preocupação. Você precisa estudar a doutrina espírita e entender como reproduzir o fenômeno mediúnico idôneo, sem fraudes, honestamente. Até isto Allan Kardec se preocupou. Então, menos estranha lhe parecerá a linguagem e alguns espíritos. E aí, destaco mais uma frase na introdução do Livro dos Médiuns. Tem muitas, essas que me chamaram mais a atenção para a nossa conversa informal. Como repositório de instrução prática, o Livro dos Médiuns, a nossa obra não se destina exclusivamente aos médiuns, mas a todos os que estejam em condições de ver e observar os fenômenos espíritas. Nós, espíritas, temos o dever de ler, e nós, espíritas, temos o dever de estudar as obras de Allan Kardec. Todos nós que sentimos de alguma forma a influência dos nossos amigos espirituais, que estamos à mesa mediúnica, que estamos lidando com o intercâmbio mediúnico, seja como doutrinador, e hoje tem uma palavra mais bonita, né? É aquela pessoa que conversa, o explicador do espírito que precisa ser esclarecido e tomar ciência de que ele continua a sua evolução, precisando perdoar nas mesas de acompanhamento desses espíritos esclarecedores, nós temos a necessidade de aprofundarmos o estudo da obra de Allan Kardec no Livro dos Médiuns, para que possamos contribuir conscientemente, lutando contra as nossas más inclinações, permitindo-nos uma evolução conceitual e, na prática, a mesa mediúnica de todas as referências que Kardec nos fez. Temos a necessidade de entender a postura durante o transe mediúnico, a postura durante o espírito que traz tanta dor e que precisa falar,
precisa ser esclarecido, precisa ser tocado na alma, na inteligência, para que ele se desvincule daquele objeto de dor que aquele encarnado, agora numa outra vida, numa outra encarnação, mas que a ele ainda traz tanta dor, porque ele está dentro de uma monoideia, preso a um passado que não existe mais. A doutrina espírita, graças a Deus, é a única que nos permite isto. Esse intercâmbio do perdão que liberta, do amor que toca o coração. Já contei, mas vou lembrar novamente. Conheci uma grande médium, Isabel Salomão de Campos, quando participávamos do programa de televisão com Geraldo Guimarães e outros companheiros queridos, e ela nos convidou para fazermos algumas palestras na casa dela, na Casa dos Espíritos, lá em Juiz de Fora. E quando ela me mostrou o local onde ela orava ajoelhada, e eu percebi que no local do tapete existia assim um fundamento. E eu perguntei por quê. Porque ela disse assim para mim, Neandertal, quando eu oro para os meus obsessores, para as vítimas do meu passado, eu preciso me ajoelhar ali e pedir a Deus que leve ao coração deles, e aprendi isto com ela, o meu mais sincero pedido de perdão e o meu mais sincero voto de evolução a cada um. Leiam, estudem esta obra da Isabel Salomão de Campos. Vejam na internet, ela é notável. E aprendi isso. Foi com ela que eu passei a incorporar nas minhas preces os meus pedidos sinceros, aqueles que um dia tiveram comigo em algum lugar do passado, que eles sinceramente recebam no coração, em nome de Jesus e de Deus, o meu mais sincero pedido de perdão e meus votos a Deus, aos mentores e ao Cristo e à Mãe Maria como a Bezerra de Menezes. Os votos de sincero pedido de evolução espiritual para eles. Isto é realmente muito importante para nós, para mim. Na introdução do livro dos Médiuns, eu destaco este capítulo 1, a Espíritos, e aí trouxe um trecho desta resposta, seja qual for a ideia, que dos espíritos se faça, é pródigo Allan Kardec. Ele é direto, ele é esclarecedor. A crença neles necessariamente se fundamenta na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Muito embora Allan Kardec não tenha criado o axioma, mas ele usa profundamente, ele usa a todo instante uma causa inteligente, tem que ter uma consequência inteligente. Uma consequência inteligente tem que ter uma causa inteligente. Então, a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma, que tem no espiritualismo a sua demonstração teórica e dogmática, e no espiritismo a demonstração positiva. Eu confesso que quando eu li isso, bem no iniciozinho, lá pelos meus 18, 19 anos, realmente, até hoje, eu me emociono e agradeço a Deus a obra de Allan Kardec. Foi o primeiro que falou desta forma. A existência, a sobrevivência e a individualidade da alma, pois que uma causa inteligente tem um efeito inteligente, e reporta o seu autor, tem no espiritualismo, no catolicismo, na religião evangélica, a consciência da demonstração teórica e dogmática de que os espíritos vivem e sobrevivem, mas coube ao espiritismo a demonstração positiva desta relação com o plano espiritual. Notável Allan Kardec. Obrigado, Allan Kardec. Deus o abençoe. Continuemos. No capítulo 1, da ação dos espíritos sobre a matéria, no item 54 do Livro dos Médiuns, Provas da Imortalidade do Espírito, numerosas observações e fatos
irrecusáveis, de que mais tarde falaremos, conta Allan Kardec, levaram à consequência de que há no homem três componentes: alma, espírito, princípio inteligente, onde tem sua sede o senso moral. Isto é realmente uma pedra angular. O espírito ama, sente, perdoa, vive. Corpo, perispírito, não sente, não ama. Quem ama é o espírito. O ser que intelectualiza a matéria. Esta frase é de Allan Kardec. E até hoje, o entusiasmo, o brilhantismo de Edivaldo Pereira Franco, através da inspiração do espírito Viana de Carvalho, atesta para nós. Quanto mais estudamos as obras de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e Obras Póstumas, as revistas espíritas, mais percebemos a lucidez deste espírito ímpar, Hippolyte Léon Denis Arrivaio, Allan Kardec. Alma, o espírito, princípio inteligente, o que intelectualiza a matéria, porque ele é a causa inteligente, é ele quem tem o senso moral, o espírito. No item 54, ele diz: o corpo, invólucro, grosseiro, material, de que o espírito se revestiu temporariamente em cumprimento de certos desígnios providenciais, e o perispírito, envoltório, fluídico, semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. E eu preciso contar para vocês que quando eu percebi que Allan Kardec foi o primeiro grande cientista que aludiu sobre o perispírito, e ele propõe, os espíritos aprovam a palavra perispírito, certa vez, numa palestra do Divaldo, ele fala sobre o conhecimento de Platão, que vai até o Egito e estuda o fenômeno mediúnico e o perispírito no Egito. Conversei com o professor José Jorge, conversei com o Américo de Oliveira Borges, e eles fizeram um estudo maravilhoso. E à época o Borges, que havia também com o professor, com o médico Alberto Rocha, fundado uma casa espírita em Niterói, que era o Centro Espírita Irmã-Cheira. Num jornal ele publica mais de 150 verbetes a respeito do nome perispírito. E ali eu tomei conhecimento que Paulo chamava o perispírito de carro astral, carruagem astral. E os egípcios chamavam de Ra, de carruagem das estrelas, porque eles estudavam o perispírito. E Allan Kardec passa a estudar o perispírito e afirma: sem perispírito não existe mediunidade. Leon Denis o atesta, e todos, Ernesto Bozano, e todos os grandes, Camille Flammarion, até Richer, reconhece isto em Allan Kardec. Perispírito, envoltório fluídico, semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. Olhem no Livro dos Espíritos, revejam no Livro dos Médiuns. E no capítulo 31, que é impossível trazer todo o livro, nunca me cansarei de recomendar-vos que vos confieis ao vosso anjo guardião, papel do amigo espiritual, do nosso mentor, para que vos ajude a estar sempre em guarda contra o vosso mais cruel inimigo, que é o orgulho, no médium. Lembrai-vos bem, vós que tendes a ventura de ser intérprete dos espíritos, nós, os médiuns, para os homens, de que severamente seremos punidos, porque mais favorecidos fomos, indiscutível. A quem muito é dado, mais será pedido. Então, o médium não poderá, o médium espírita, não poderá alegar ignorância. A lei que está no céu e o inferno, lá nos códigos penais da lei, está explícito:
Aquele que sabe, como sabemos, pagaremos o preço da responsabilidade de vivermos segundo o Cristo nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e vivermos a relação com o plano espiritual, porque o Espiritismo é o cristianismo vivo. E Jesus nos apontou o Consolador, que é o Espiritismo. Nós não poderemos dizer, quando estivermos diante do nosso mentor, que ignorávamos. Então, temos a obrigação de estudar o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e o nosso dom mediúnico. No capítulo 31, nas dissertações espíritas, espero que esta comunicação produza frutos e desejo que ela possa ajudar os médiuns a se terem em guarda contra o escolho que os faria naufragar. Esse escolho, já o diz, é o orgulho do espírito Joana d'Arc. Gostaria de oferecer a você, logo depois que Divaldo teve as vértebras operadas, ele mediuniza a convite online e o nosso querido Bezerra de Menezes manda um recado importantíssimo para nós. A Débora está acessando o vídeo O Sentido da Vida. Isso foi em 20 de setembro de 2020. Prestemos atenção na mensagem de Bezerra de Menezes. A 67ª Semana Espírita de Vitória da Conquista, setembro de 2020. O mundo espiritual, que durante esta semana esteve presente nos corações que participaram dessa gigantesca maratona de luz, vem dizer-nos que nunca estaremos a sós, porque o sentido da nossa vida é cristificar, encontrarmos Jesus e sermos as suas mãos que operam no bem, a sua dúlcida voz que canta a fraternidade, a sua ternura que proporciona esperança e vida. Crede, nunca estareis a só. Os Espíritos do Senhor, que são as vozes do céu, descem à terra para inaugurar a era do amor imortal. Almas dedicadas à luz da revelação cristã, da terceira revelação hebraico-cristã, em que Moisés é a lei, Jesus é o amor, e o Espiritismo é a caridade em ação. Não vos olvidei nunca de que o sentido da vida é dar, e melhor, dar-se, se necessário, em holocausto por outras vidas. O bom pastor deixa 99 ovelhas para ir em busca da desmanhada. E ele está hoje nas 1000 vozes que invadem o mundo para enxugar as lágrimas das ovelhas que choram, dos cordeiros que se extraviaram, dizendo baixinho aos nossos ouvidos: vinde a mim, e eu vos consolarei. Permanecei fiéis até o fim dos tempos, porque eu dei a minha vida por amor a vós. E não vos peço nada além
do vosso amor ao Pai, a mim, aos vossos irmãos, como a vós mesmos. Exultar, permitindo que a sombra densa do mundo em sombra nos perturbe, porque tende a luz do mundo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Espíritas e não espíritas, e não dos espíritos espíritas. Aqui estamos para nos acariciar com a certeza da imortalidade. Muita paz. A Débora vai posicionar o nosso próximo slide, mas eu quero dizer a você que o Divaldo não piscou por quase 5 minutos. E também agradecer a Débora por ter colocado as letrinhas para a gente poder acompanhar o discurso do Dr. Bezerra. Sempre a eloquência dos imortais, do nosso benfeitor Dr. Bezerra. Desta forma, eu só posso dizer a todos vocês, muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos ilumine. Próximo mês de abril, na primeira terça-feira, estaremos fazendo a nossa homenagem ao querido médium que viveu o amor, que viveu a dignidade, a ética, colocando Cristo na vida dele, nosso querido Chico Xavier. E essa é a minha singela homenagem a este livro maravilhoso, Livro dos Médiuns, sempre societário. Muito obrigado e peço ao nosso querido Márcio para que retorne ao nosso estudo.